na mesa redonda sobre inspeção e manutenção predial. Esta ação, desenvolvida com a parceria entre o CENGRS, a Alcompat Brasil e o Ibracon, tem por objetivo aprofundar as informações sobre este tema que, além de merecer uma discussão profunda, tem exigido posicionamentos por parte dos profissionais e dos órgãos competentes no que tange ao acompanhamento das edificações quanto às competências técnicas necessárias. Um agradecimento especial aos palestrantes que aceitaram o convite para comparecer a este encontro e prestar informações relevantes a todos os profissionais envolvidos com os processos de edificações. A inspeção predial depende da conformidade ou não conformidade do Código de Posturas ou de Obras de cada cidade e da normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Uma atividade que envolve profissionais de várias áreas, dependendo de sua complexidade e com responsabilidade acentuada aos profissionais da área tecnológica. Com estes encargos, o momento requer um senso de urgência para encontrar soluções e respaldo técnico a fim de preservar as capacidades técnicas. Convido para sua saudação o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o engenheiro José Luiz Bortolha Zambuja. Boa tarde a todos, uma saudação aos colegas que estão aqui na mesa. Dizer da enorme alegria que o Sindicato dos Engenheiros tem em promover este evento conjunto com a Alcompat e o Ibracon, especialmente porque este tema da inspeção manutenção predial está na mídia, está na preocupação, parece, né, do conjunto da sociedade, das pessoas, né? Infelizmente, em função de tragédias, né? Lamentavelmente, né, esse tema ele vem à tona quando acontece uma tragédia ou várias tragédias, né, como vem acontecendo nos últimos tempos, especialmente o prédio no Rio de Janeiro. Para nós, sindicatos engenheiros, nós entendemos, né, que este assunto é um assunto bastante sério. Ele exige a atenção redobrada por parte da sociedade. Normalmente as pessoas acham que fazer uma reforma, um puxadinho, um ajeita daqui ou dali, pode ser feito com qualquer prático que entenda do assunto. Na maioria das vezes, assim que as coisas acontecem, né? Então nós achamos que esse tema ele exige um conhecimento técnico especializado, atualizado. E que, de forma nenhuma, essas questões, a questão da inspeção pode ser tarefa para leigos. Então, por isso, o Sindicato dos Engenheiros acolhe aqui na nossa casa, né, os nossos colegas, os profissionais da área, dentro do trabalho que o sindicato vem procurando fazer de valorização profissional. É comum nessas situações, e a gente percebeu isso mais uma vez, quando acontecem problemas dessa natureza, se propõe a criação de uma nova lei. O Brasil nesse aspecto, quase que sui generis, né? Nós temos uma legislação extremamente complexa e extensa sobre tudo, praticamente se legisla e sobre tudo a gente tem lei. Então essa questão da proposição de uma nova lei, embora a gente entenda que ela até pode ser necessária, porém a falsa segurança que ela nos dá de que a questão vai ser resolvida num passe de mágica com uma nova lei, ela deixa a todos nós com a mesma vulnerabilidade e com a mesma desatenção para o foco dos problemas que nós entendemos que é o que deveria estar sendo tratado e cuidado. Qual é o foco para nós? É a necessidade de que os órgãos de fiscalização que já existem, primeiro, tenham a estrutura necessária, seja do ponto de vista dos recursos da tecnologia para que os colegas possam exercer o seu trabalho, seja do ponto de vista da contratação de profissionais com qualificação, com formação, nas diversas áreas, né? Especialmente essa que a gente fala hoje aqui, né, de patologia de construções, que tenham a estrutura para poder fazer o seu trabalho. Muitas vezes nas prefeituras a gente observa, além da deficiência dos quadros técnicos,
uma questão que passa pela falta completa de estrutura, às vezes até o combustível, o automóvel, o motorista, sei lá o que, para que as pessoas possam fazer o seu trabalho, né? E passa também pela necessidade de que os diversos órgãos de fiscalização possam conversar entre si. Acho que falta realmente esta aproximação para que todos os setores e órgãos responsáveis pela fiscalização, seja da própria prefeitura, bombeiros, CREA e assim por diante, né, possam estar conversando e aprimorando este trabalho, que é um trabalho bastante importante. Então, por isso, nós estamos muito satisfeitos em promover aqui no sindicato esta mesa redonda hoje, com pessoas de conhecimento inquestionável, né? Com a experiência de vocês, de cada um de vocês que está aqui, tenho certeza de que detém um conhecimento bastante aprofundado sobre o assunto, e o sindicato cumpre com isso. Então, uma das coisas que nós achamos que também é a nossa tarefa na valorização profissional, que é promover o debate, promover a discussão, promover os cursos de atualização, que nós temos procurado manter aqui um programa com o aprofundamento necessário, para que a gente possa estar, então, valorizando efetivamente o profissional e, com isso, protegendo a sociedade. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa função. Então eu quero agradecer a presença de todos, né, desejar que a gente tenha um bom evento, né, e dizer que o sindicato está interessado em que essa parceria continue, porque a gente tem certeza que tem muita coisa para ser tratada. Isso aqui é só o início. Então obrigado a todos e um bom evento para todos nós. Concreto para etapas construtivas. A gente está acostumado a uma resistência só para concreto. E depois, modo de elasticidade para as etapas construtivas. Coisas que eu tenho notado que o pessoal nem tem conseguido pôr no projeto. É uma complexidade, precisa ser resolvida. Eu acredito que muita fissuração surge porque a construção é um carregamento, é o primeiro. E continuando. A norma de execução, ela foi muito mais objetiva. Ela diz que simplesmente você não pode retirar escoramento sem atender aquela resistência. Concreto para etapas construtivas. A gente está acostumado a uma resistência só para concreto. E depois, modo de elasticidade para as etapas construtivas. Coisas que eu tenho notado que o pessoal nem tem conseguido pôr no projeto. É uma complexidade, precisa ser resolvida. Eu acredito que muita fissuração surge porque a construção é um carregamento, é o primeiro. E continuando. A norma de execução, ela foi muito mais objetiva. Ela diz que simplesmente você não pode retirar escoramento sem atender aquela resistência. O projeto está ruim. Então a gente tem que valorizar a atividade de projeto. O projeto não pode ser uma coisa que a gente resolva tão rapidamente por um custo tão baixo. A relação risco-remuneração da engenharia é a pior possível. Eu não falo isso lá para os meus alunos, senão a gente já começa a afastar eles da profissão. Mas para a responsabilidade que a gente assume, nós somos os piores pagos de todas as profissões, né? Agora, a gente tem que se valorizar, a gente tem que começar a demandar espaço para a gente poder fazer boa engenharia, espaço e recursos, né? Tem uma série de problemas que estão associados a projeto, integração de projetos. O BIM está começando a ajudar nesse sentido, né? A ideia dos times de projeto. Não posso ter um projeto de concreto, um de estruturas, completamente desassociados, um de instalações, e achar que os projetos estão ruins. Então a gente tem que valorizar a atividade de projeto. O projeto não pode ser uma coisa que a gente resolva tão rapidamente por um custo tão baixo. A relação risco-remuneração da engenharia é a pior possível. Eu não falo isso lá para os meus alunos, senão a gente já começa a afastar eles da profissão. Mas para a responsabilidade que a gente assume, nós somos os piores pagos de todas as profissões, né? Agora, a gente tem que se valorizar, a gente tem que começar a demandar espaço para a gente poder fazer boa engenharia, espaço e recursos, né? Tem uma série de problemas que estão associados a projeto, integração de projetos. O BIM está começando a ajudar nesse sentido, né? A ideia dos times de projeto. Não posso ter um projeto de concreto, um de estruturas, completamente desassociados, um de instalações,
e achar que isso